Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Jeremias, capítulo 12, de verso 1 a 12. Jeremias, aqui o profeta Jeremias, ele estava conversando com o Senhor. Disse assim ao Senhor: Senhor, tudo que eu coloco em suas mãos, o Senhor faz justiça. Mas quero saber do Senhor, por que o Senhor também prospera as pessoas desonestas, as pessoas que praticam o mal, as pessoas invejosas. O Senhor dá raízes para eles e eles crescem de uma forma sobrenatural, como se com eles nada acontecesse, tudo estivesse bem. E o Senhor, como o Senhor respondeu para Jeremias, ele responde para nós nos dias atuais, meus irmãos. O Senhor diz que nunca é para a gente olhar para a grama do vizinho e achar que a do vizinho está mais verde do que a nossa. Que essas pessoas que praticam o mal, que são desonestos, que são invejosos, e que o coração deles está tão distante do Senhor. O Senhor diz que é para a gente nunca se comparar para com eles, porque eles, do mesmo jeito que o Senhor vai deixando eles prosperar, de qualquer forma, eles um dia caem. E quando o Senhor isso permite, o Senhor não dá oportunidade para que eles venham levantar. Isso financeiramente, isso nos seus negócios, desta forma. E também, até mesmo, né, com a saúde daqueles que o praticam o mal, que o coração está tão distante do Senhor, meus irmãos. Então, o Senhor disse que não era para Jeremias se preocupar. E também ele diz que nunca é para a gente ver a vida do irmão, mas que a gente viva com foco em Cristo Jesus, alicerçada no Senhor, que o irmão, o Senhor conhece o oculto e o escondido, que nem tudo que diz que está tudo bem, que está tudo bem, não está. Só o Senhor conhece verdadeiramente o íntimo e o escondido. Então, meus irmãos, no verso 1 a 2, o Senhor diz assim: Meu Deus, o Senhor sempre age com justiça quando apresenta uma causa na sua presença. Agora eu gostaria de falar com o Senhor a respeito da justiça, porque as pessoas más e desonestas prosperam, porque os falsos e traidores vivem sem problemas. O Senhor planta essas pessoas, elas criam raízes e enriquecem. Seus lucros aumentam a cada dia. Elas dizem, graças a Deus, mas é tudo da boca para fora. O coração delas está longe do Senhor. Então, meus irmãos, é o que eu terminei de falar, porque a gente nunca sabe o que essas pessoas passam, nunca sabe o que esses irmãos que está tão distante do Senhor, o que é que eles passam, porque eles não vão falar o que passam. A gente passa pelos nossos desafios, mas nós temos um Deus vivo, temos um Cristo vivo, que Ele nos alenta, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos dá ideia para que a gente saia daquelas adversidades. E para esses irmãos que o Senhor também deixa prosperar, mesmo com o coração distante, o Senhor diz que a queda desses é bem mais dolorosa, porque a gente está com o Senhor e eles não têm nada do Senhor. Então, meus irmãos, esta palavra nos faz uma reflexão
do que a gente servir ao Senhor, estar com o Senhor, alicerçado com o Senhor. Sabemos que nós passamos pelas adversidades, mas o Senhor faz com que a gente também saia. O Senhor faz justiça, mas essas pessoas não têm a justiça do Senhor. Essas pessoas estão crescendo, vivendo, mas não tem nada do Senhor, um coração bem distante do Senhor, sem a misericórdia do Senhor. O Senhor dá o livre-arbítrio para todos, mas é melhor a gente estar vivendo com Cristo, com Deus, ali fazendo justiça, do que a gente estar distante do Senhor. Então não vamos olhar o que o irmão está fazendo, assim como Jeremias olhou. E também, não é só Jeremias, nos dias atuais também a gente se questiona isso. Mas o Senhor diz que não é para a gente perder tempo com isso. É para a gente, que isso tira o foco do Senhor, do alvo que o Senhor tem para conosco, do propósito que o Senhor tem conosco. Então, que a gente olhe para Jesus, olhe para o Senhor, esqueça o vizinho, que desse o Senhor cuida. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou orar, meus irmãos, para que a gente esteja alicerçado no Senhor, que a gente jamais esteja distante, com o coração distante do Senhor, e que a gente não venha se preocupar com esses irmãos. Esses irmãos merecem a nossa oração, para que o Senhor venha trabalhar nos corações, que eles venham conhecer Jesus de uma forma sobrenatural. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da palavra. Obrigada, Senhor, por ter nos administrado esta palavra, Jesus. Oh, Pai, assim como o profeta Jeremias questionou o Senhor, a gente também, Pai, também a gente fica olhando. Não vamos dizer, Pai, que a gente não olha, mas assim como o Senhor respondeu ao profeta Jeremias, o Senhor nos responde que não é para a gente estar preocupado com o irmão, com esses irmãos, mas que a gente venha orar por eles, para que eles venham se aquebrantar e se render ao Senhor. Oh, Pai, Pai, nos dai sabedoria, Senhor, para que a gente não olhe a grama do vizinho, mas que a gente venha ter misericórdia por ele, orar por ele, para que eles se aproximem do Senhor, para que eles se aquebrantem no Senhor, para que eles estejam na presença do Senhor, porque o Senhor é aquele que também o Senhor perdoa aqueles que mesmo que estão distantes, Pai, mas o Senhor também dá o direito das pessoas se arrependerem e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Esta é a palavra. Não vamos olhar para o vizinho, que o vizinho que eu digo é o vizinho, o outro que está nas redes sociais postando coisas lindas e maravilhosas, mas quem conhece o culto escondido é o Senhor. O Senhor é que faz justiça. Amém? Glórias a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos dar sabedoria para a gente vir orar por esses que estão tão distantes do Senhor, e que esta prosperidade de nada vale. O que vale é o coração. O Senhor quer sim nos prosperar enquanto há vida aqui na terra, que a gente tenha uma vida próspera com o Senhor, mas aquelas riquezas materiais que a gente tem, que essas pessoas que estão com o coração tão distante do Senhor, nada vale, meus irmãos, porque o coração está muito distante do Senhor. O apego deles está nos bens materiais, aonde o Senhor está tão distante, mas o Senhor é tão misericordioso que dá a oportunidade. Glórias a Deus por isso. E vamos estar orando mais e mais e mais pelos nossos irmãos, que assim Cristo nos deixou para que a gente venha orar por eles e por esses. E a justiça só compete, só cabe ao Senhor. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, que a gente venha meditar nesta palavra, que a gente venha entender o que o Senhor nos direciona todos os dias, para a gente estar com o coração mais e mais e mais rendido no Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe.